Olha aí quem tá de volta, pessoal. Olha quem tá de volta. O senhor Risadinha. O primeiro jogo nem conta. Tu tá de brincadeira com a minha cara, Antônio Oliveira. E antes que apareçam alguns aqui defensores de Antônio Oliveira, que ele é um grande treinador, ou então que venham falar, Heitor, pare de tumultuar o ambiente, pare de criar crise onde não existe. O quê? A gente é uma lanterna com 3 pontos. A gente tomou 8-1 com esse treinador piada, com as péssimas escalações dele. Ele já deveria ter sido demitido do esporte depois do jogo contra o Internacional. E vou além, ele já deveria ter sido demitido do esporte depois daquela coletiva pós-jogo sem vergonha dele contra o Ceará. Depois daquilo ali, ele já deveria ter sido demitido. Que existia um mal no clube, que a culpa era dos jogadores, que ele não tinha, aspas, responsabilidade nenhuma pela derrota do esporte contra o Ceará, colocando a culpa no diretor, no presidente, nos jogadores. Como é que isso chega no vestiário? Se o treinador fala que, pô, o mal tá aqui há um bom tempo pelo que já foi feito. Como é que isso chega no vestiário? E falou que 90% dos treinadores que recebessem ligações do esporte não chegaria aqui para treinar a equipe. Como é que isso pega no vestiário, na direção, no presidente? Como é que isso chega lá? Começa por aí a brincadeira. Aí hoje eu tava olhando ali o GE e observando a matéria que Thiago Medeiros publicou junto com Dani Moraes e eu não tinha visto isso. No pré-jogo contra o Mirassol, Antônio Oliveira, ele dá a seguinte declaração: o primeiro jogo nem conta. Passar o contexto para vocês. A repórter do Premier foi conversar com o Antônio Oliveira e fazer a pergunta, né? Passar aquele panorama geral do que estava acontecendo. Antônio, no seu comando técnico foram 4 jogos até o momento, a derrota contra o Cruzeiro, aí ele já interrompe. Já interrompe, 3 jogos na verdade, né? Ele já interrompe, 3 jogos até o momento com você no comando técnico e tal, ele já interrompe. Não, 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 primeiro nem conta. E sai dando risadinha. Tá de brincadeira com a minha cara, meu irmão. O primeiro jogo nem conta. Quem foi que escalou a equipe? Foi eu? Foi a minha mãe que escalou a equipe? Quem foi que promoveu aquelas alterações bizarras? Foi eu ou foi a minha mãe? Não. Fala isso pro torcedor que foi pro estádio, que saiu da casa da mãe para ir assistir aquela vergonha daquele 4-0 humilhante em plena Ilha do Retiro. O primeiro jogo nem conta. Tá de brincadeira. Só porque tu chegou da quinta para sexta-feira, realizou 2 treinamentos ali e a equipe perdeu o primeiro jogo nem conta. E aí vamos lá mais uma vez. Não me venham aqui falar, Heitor, pare de criticar muito o treinador. Isso faz mal ao clube, a torcida vai pressionar mais ele. Ele já deveria ter sido demitido, gente. É por isso que eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Se ele estivesse fazendo um trabalho de razoável para bom, eu nem estaria falando sobre isso. Eu passo o pano. Tem muitas coisas que às vezes a galera fala, ó, critica pesado isso, faz aquilo. E às vezes eu, porra, vou passar um pano aqui nesse momento, nem vou dar um destaque muito grande para isso nesse momento. No futuro eu volto a abordar o tema, eu coloco o tema em pauta, quando for algo mais relevante. Mas no momento tem que ser críticas pesadas para Antônio Oliveira. A gente vai jogar 40 dias na lata do lixo. E o que essa direção do futebol do esporte fez, né? Continua o legado de Guilherme Falcão, é uma das maiores vergonhas da história do clube. E assim, o treinador dá esse tipo de declaração aí, mostra como essa gestão de futebol do esporte, com Guilherme Falcão, com André Figueiredo e com o presidente Yuri Romão, não sabem nada de futebol. Uma coisa sou eu errar pontualmente ali numa análise ou outra. E eu esqueci, admito aqui para vocês, que eu esqueci que ele só tinha chegado na sexta-feira e ia realizar 2 treinamentos para o time já jogar no domingo. Sendo que César Lucena passou a segunda, a terça, a quarta e a quinta treinando o grupo de jogadores. Achando o melhor esquema para o time jogar contra o Cruzeiro. E aí, pô, chega um cara de Portugal, que não acompanhou nem um pingo o clube. Antônio Oliveira não sabia o nome de um jogador do esporte, muito provavelmente. E se sabia, ele não sabia as características do jogador, o momento de cada jogador na temporada, a pressão do torcedor na Ilha do Retiro, quem estava horroroso, quem não tá. Ele escalou Matheus Alexandre e Carlos Alberto na estreia do cara na Ilha do Retiro contra o Cruzeiro, gente. Pelo amor de Deus. O cara tá totalmente, assim, desconectado da realidade do Esporte Clube do Recife. Quem tá bem, quem tá mal na temporada. Tá claro, isso há um bom tempo. E, assim, mais uma vez, a sensação que fica é que não teve uma conversa de César com o Antônio Oliveira, nem com a direção do esporte com o Antônio Oliveira, para saber, pô, ó, passar aqui, né, uma ficha. Meu irmão, passa aqui, ó, 2 folhas. Ó, esses jogadores têm essas características, Pepa tava montando o time dessa forma, esse aqui tá horroroso, pressão da torcida, dá aquela evitada, dá uma segurada nesse. Eu sei que tu já trabalhou com o Matheus Alexandre, mas dá uma segurada, tem homem de confiança. Vai, ok, mas colocar Carlos Alberto, a galera tá detonando Carlos Alberto, você quer matar Carlos Alberto. Irmão, dá uma segurada. Ele colocou logo os 2.
No outro jogo colocou Lucas Cunha, Antônio Carlos, Carlos Alberto de novo. E ainda risadinha. Depois na coletiva contra o Internacional, e aquela escalação bizonha, e aquele comportamento ridículo. Então não vou passar pano para esse treinador não, gente. Ele já deveria ter saído do esporte, desde o jogo contra o Ceará. Admitiu o erro, cara, errou, ponto, acabou. Vamos mexer agora na comissão técnica, traz outro. Ah, não tem outro, deixa César. Pronto, já que vai ser uma porcaria contra o Oliveira, vai perder de todo mundo, deixa César aí. Deixa César, enquanto não tiver um treinador bom disponível no mercado propositivo, vai deixando César. Ah, Lulu, a gente vai continuar na zona, afundado na lanterna. A gente continua da mesma forma, continua Oliveira, e pagando alto salário para ele. Então, deixa César Lucena aí, que eu aposto que ele tem maior propriedade para conhecer o elenco e colocar o esporte mais bem organizado dentro de campo e mais ofensivo com o DNA do esporte do que o Antônio Oliveira. E olha que eu não gosto de César, tá? Tá falando o cara aqui que não é muito fã de César Lucena, não. Mas, sempre que foi assinado ali, quando o treinador saía, ele entregou resultados. Ganhou do Bahia na Fonte Nova, ganhou na Série B contra o Ituano, contra a Ponte Preta. Então, entregou. Eu não gosto muito dele não, mas entregou, cara. Não tem muito o que contestar em alguns pontos César Lucena, não. Então, assim, não é o momento de você, no pré-jogo contra o Mirassol, dar essa declaração. O primeiro nem conta. Legal pra caramba. Tá de brincadeira, meu irmão. Tá de brincadeira com a nossa cara. Bom, meus amigos, essa é a nossa situação. Mas temos uma informação positiva. Arthur Souza, o Bagre, tá fora do esporte. Antes disso, a Montenegro Cargas de estranhação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Pô, gente, seguinte, a informação sobre Arthur Souza, tá? A informação publicada pelo Lucas Holanda mais cedo, confirmada pelo GE e pelo NE45 também, é que Arthur Souza está fora do esporte, ó, de saída. O esporte caminha a saída do centroavante Arthur Souza, emprestado pelo Bragantino. O jogador foi envolvido em uma negociação com o prata da casa rubro-negro, João Anderson, que vive grande fase no sub-17 do Massa Bruta. Olha o fumo que a gente tomou. Assim, lá na origem, quando a Arthur Souza foi contratado, eu falei logo, isso aí tá com cheiro de bagre muito grande, mas eu sou um cara paciente. Para não descer a linha no jogador que eu não acompanhei muito, eu tento poderar ali um pouquinho os comentários. E teve até um cara que comentou, eu lembro como se fosse agora, o primeiro comentário do cara foi, e aí, Lulu, é bagre? Eu falei, é bagre. O cheiro é de bagre, a cara é de bagre, a movimentação é de bagre, o chute é de bagre, é horroroso. Eu comentei isso, só é voltar lá o meu vídeo da contratação de Arthur Souza. E assim, eu até pensei, pô, se Arthur Souza e Lucas Cunha chegarem e der resultado, porra, Lucas Cunha titular, Arthur Souza jogando bem, sendo titular, pode até fazer sentido, pode até dar certo. Só que uma coisa, sou eu analisando de fora, não acompanhando nenhum jogo do Lucas Cunha e não acompanhando Arthur Souza profundamente no profissional, falar assim, não, gente, pode ser que dê certo. Outra coisa é, a diretoria contratar Arthur Souza, contratar Lucas Cunha. Velho, se tu contrata um jogador pro teu clube, tu tem que ter propriedade, tu tem que ter um conhecimento profundo do jogador, como é que ele se movimenta, as estatísticas, a forma como ele finaliza, o modelo de jogo necessário para ele se adaptar à equipe. Cara, é todo um estudo, e você tem que ter assistido pelo menos 1 hora do DVD de Arthur Souza, para tu chegar na conclusão que, porra, vale a pena sim eu trazer Arthur Souza e trazer Lucas Cunha e emprestar, no caso, emprestar não, né? Basicamente colocar ali na negociação, praticamente doar João Anderson, prata da casa do Sub-17, pro Bragantino, que gosta de jogadores jovens, promissores. Então, assim, eu nem acho que João Anderson é um craque, pelo que eu acompanhei dele na Copinha. Acho que é um jogador que gera muito volume, é um cara intenso e tal. Não estou acompanhando ele no Bragantino, tá bem lá e tal, pelas informações que a gente tá observando. Mas, cara, que fumo dos grandes. Arthur Souza e Lucas Cunha chegaram no esporte por empréstimo e um jogador do esporte da base foi negociado pro Bragantino. Foi dado, né, basicamente pro Bragantino. Olha que vergonha. Vocês entenderam o nível do amadorismo que é isso aí? Tipo assim, em hipótese alguma, eu traria Arthur Souza para negociar um jogador da nossa base e dar para o Bragantino. Em hipótese alguma. Se eu tivesse acompanhando o jogador profissionalmente, em hipótese alguma, eu aceitaria esse tipo de acordo. Só que aparentemente no esporte não tem profissionalismo nenhum. Talvez passe até agora,
com o Henrique Ambroghini, com o Thiago Gasparino, com a empresa de Paulo André? Talvez. Mas tá entendendo o ponto do amadorismo? Uma coisa mais uma vez sou eu, de errar pontualmente ali na análise e até achar que nem seria um absurdo tão grande, porque poderiam ser úteis, assim, lá atrás, na análise antes dele chegar. Só que, pô, eu nunca acompanhei o jogador profissionalmente, eu não consigo acompanhar todos os jogos da base do Corinthians, o jogo dele quando ele jogou no Bragantino, na Série A em alguns jogos, Lucas Cunha, eu não sou só um, irmão. Eu não consigo acompanhar todos os jogos, não. Mas a diretoria do esporte, que tem a caneta, que tem o papel, deveria ter alguém que acompanhava Lucas Cunha e Arthur Souza profundamente. E o cara que acompanhou eles profundamente jamais faria isso. Então tá claro, não tem gestão nenhuma no esporte, eles não sabem nada de futebol. Heitor, o que tu acabou de falar é óbvio. Pois bem, mas é só para desvendar um falso mistério, né? Que não existe desvendamento de falso mistério nenhum. Então, assim, desculpa aqui pela voz, tá, gente? Eu tô gripado, então até a dicção vai um pouco pro espaço. Desde ontem eu tô meio cambaleando. Então, assim, velho, que vergonha, velho. Mas para complementar, eu não sei se eu acho isso bom ou ruim. Arthur Souza, ele já deletou todas as fotos do esporte aqui do seu Instagram. Apagando a imagem dele atrelado ao esporte, né? Mas jogador que não tá mais nem aí pro clube, nunca fez nada pro esporte, né? Sendo bem sincero, é horroroso. Ele é tão ruim que não fez sequer um gol. De tão horroroso que é. Não chutou uma bola na barra direita, de tão ridículo que ele é como jogador de futebol. E como vocês estão vendo aqui, ó, a copinha engana muito, tá? Por isso que eu não me iludo mais com nenhum jogador da base do esporte e tal, só se o cara for muito diferenciado. Mas eu não me iludo, porque base é uma coisa, profissional é outra completamente diferente. Na copinha com o Corinthians ele foi artilheiro. No profissional, o cara não faz um gol, porque é horroroso como jogador de futebol. Fraco tecnicamente, fisicamente, em tudo, cara. Ele é horroroso como jogador de futebol. Então, assim, sorte, sucesso aí com o decorrer da carreira para Arthur Souza. Já deletou as fotos do esporte no Instagram. Sim, considerem isso bom ou ruim. É um bagre, né? Então, bagres com a camisa do esporte não vai... Ah, que excelente, ele tá com a camisa do esporte ali no Instagram. Mas tá tendo a informação que ele quer passar. Ele quer se desvincular da imagem do esporte. Como quem diz assim, ó, eu não tô nem aí para esse clube. Que, inclusive, foi o recado de Antônio Oliveira no pré-jogo, no pós-jogo contra o Mirassol, que ele falou, só vai ficar aqui quem tiver comprometido. Porque o jogador que, porra, se identificou com o clube, gostou do clube e tava se dedicando mesmo, ele deixaria a foto lá, cara, e às vezes até faria um comunicado de saída e bloquearia os comentários. Mas não, já deletou e não tá nem aí, tá? Pro esporte. É isso. É esse nível de gestão amadora que a gente vive, no caso do senhor Antônio Oliveira, que não era nem para ele comandar a equipe contra o Cruzeiro, e aí a culpa não é nem dele, o diretor, o presidente, César, todo mundo se reuniria, ó, Antônio, tu chegou agora, só tem 2 dias pro jogo, esse jogo tu acompanha lá das tribunas, da cabine, do camarote, do raio que o parta de casa, da ilha, vai da ilha, para não ficar feio também, para não dar uma de Neymar da vida, assiste da Ilha do Retiro, e aí depois tu vai ter uma semana para trabalhar a equipe, conhecer melhor o grupo, e aí sim, você passa 5 dias treinando para pegar o Ceará lá no Castelão. Bom, não fizeram isso, olha o fumo que a gente tomou, o mangalho, a tromba, 4-0 fora o baile.